Violão maciço é melhor do que um violão laminado? Então, primeiro, toda vez que alguém fala melhor, tem que falar melhor em qual aspecto, melhor em que sentido, melhor para quem, melhor para qual uso. Então, assim, por exemplo, se eu perguntasse qual violão tende a dar menos dores de cabeça, menos problemas, qual violão é mais simples de ser feito e que vai garantir que não tenha problemas como empenamento das madeiras, como embarrigamento, etc, etc. O violão mais simples para pessoas que não vão ser tão cuidadosas assim com o instrumento vai ser um instrumento de madeira laminada. Então, o instrumento de madeira laminada é um instrumento mais resistente e menos propício às variações, por exemplo, de temperatura, de umidade. Um violão de tampo maciço, por exemplo, o corpo todo maciço, se ele toma sol, isso pode destruir ele de uma vez. Já um violão laminado, não que você deva ou possa ficar colocando ele no sol, mas ele tende, por fato de ser várias lâminas de madeira colada, ele tende a não embarrigar, não empenar, não encurvar para nenhum lado. Então, se a gente pensar, a maioria dos instrumentos baratos são feitos de madeiras laminadas e são os instrumentos que são mais vendidos. Mas mesmo que não fosse uma questão de custo de produção, que o custo de produzir um instrumento laminado ele é supostamente menor sim, mesmo assim, para as indústrias seria mais prático ainda vender o instrumento laminado. Então, assim, por exemplo, o violão para você usar num churrasco, ele não vai ser um instrumento de tampo maciço, provavelmente, certo? Não porque o churrasco não mereça um som ultra maravilhoso, não por causa disso, mas porque ele vai ser menos resistente à umidade, etc. Então, por exemplo, se a gente fosse falar de acabamento, qual acabamento produz mais volume ou abafa menos o som? O acabamento fosco, o acabamento, quanto mais fino e mais natural o acabamento, tende a ter mais som. Então, por exemplo, o instrumento que além da tinta tem uma cor, ele vai ter menos som, certo? A mesma coisa, né, a questão do acabamento. O acabamento brilhante, ele tem que ter uma grande quantidade de verniz. Isso acaba deixando o som um pouquinho mais preso. Só que, por exemplo, o instrumento que tem um corpo fosco, um verniz mais fino, ele tende a ficar mais marcado mais facilmente, certo? Então, uma pessoa que bate mais um instrumento, que soa muito a mão, etc., não vai ser o tipo de acabamento interessante para vender para a maioria das pessoas que não vão cuidar tão bem do instrumento, certo? Então, resumindo a questão, instrumento de tampo maciço, ele não necessariamente é um instrumento melhor para se utilizar, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas no uso diário, certo? Assim como, por exemplo, um instrumento de tampo maciço, com a caixa acústica grande, por exemplo, não vai ser, às vezes, o instrumento ideal para palco mesmo, certo? Às vezes é o instrumento ideal para você utilizar em estúdio, às vezes é o instrumento ideal para você estudar na sua casa ou em estúdio, porque o instrumento com tampo maciço, o tampo vibra mais, então vai ser diferente, né, de um instrumento de tampo laminado. Então, por exemplo, os instrumentos que não vibram tanto e não tem risco de microfonia, aqueles sons apitados, são os instrumentos flats ou instrumento de corpo vazado, qual o que manda mais na sonoridade que eles vão ter no palco é o sistema de captação que eles têm, e não exatamente, não tanto as madeiras que eles são feitas, o projeto acústico dele, certo? Então, um instrumento de corpo vazado, como um instrumento flat, como um instrumento com um corpo normal, folk, clássico, etc., ele vai ter um som muito próximo em relação à captação piezo, porque não vai influenciar tanto assim os fatores acústicos. Porém, ainda assim, os fatores acústicos podem ser prejudiciais. Então, um instrumento, por exemplo, com um corpo muito grande, com as madeiras com um tampo maciço, etc., se ele não tiver o anti-feedback, etc., ele tende a gerar mais problemas. Então, cada instrumento, cada tipo de construção de instrumento tem seu propósito, sua finalidade mais adequada. Então, muitas vezes os músicos procuram meio termo, eles não ficam tocando com um instrumento de corpo vazado, porque eles precisam de algo versátil. Então, por exemplo, pega um instrumento flat, que ele não vai dar tanto problema assim, quanto um instrumento, por exemplo, com um corpo, né, normal, clássico, por exemplo, pega um flat, para utilizar em palco. Então, é até engraçado, né, que às vezes as pessoas compram um instrumento elétrico, né, pensando que é vantagem, só que nunca vão utilizar da forma plugada, então acaba sendo uma desvantagem, na verdade, porque vai ter menos volume.
Então é isso, né? Se você tem mais dúvidas relacionadas a esse assunto, não deixa de comentar, curtir, compartilhar, etc. Se gostou do vídeo, se inscreva e a gente se vê numa próxima.